Por que a beleza importa? Canal do Potsoa. Vamos ver aqui, é uma discussão interessante, bora lá. Eu nunca tive uma experiência muito satisfatória com artes na escola. Antes do ensino médio, acho que o mais legal que eu fiz foi uma célula de massinha, que nem aula de artes era. Se não me falha a memória, era uma aula de ciências. No mais, aconteceu comigo o que deve acontecer com a maioria. Faz uma maquete, recorta e cola uma coisa aqui outra ali, e lixo depois. No ensino médio as coisas mudaram um pouquinho. Antes de ir pro lixo, elas tinham uma utilidade, a de crítica, consciência negra, pautas feministas ou aulas a respeito das religiões de matriz africana, e É o quando quê? não era isso... O YouTube simplesmente tá morrendo com a qualidade dos vídeos hoje, né? Meu Deus. Mas na escola, eu sempre gostei de desenhar, então naturalmente na escola eu desenhava também. Só que as aulas de arte da escola eram meio nada demais, né? É tipo, era a aula de livre do dia, quase. Antes de ir pro lixo, elas tinham uma utilidade, a de crítica, consciência negra, pautas feministas ou aulas a respeito das religiões de matriz africana, e quando não era isso, tinha algum trabalho pra nota. Olha esse aí que eu fiz. Tirei 7. Isso é um stop motion. Você tira umas fotinhas, junta tudo e faz um vídeo. O meu ficou horrível, é claro, eu sei, mas tem trabalhos interessantes aí pela internet. No mais, artes servia pra criticar. Essa parecia ser a finalidade. Mas, se o Joãozinho que tivesse sentado lá no fundo da sala resolvesse parar pra pensar, ele ia perceber que nem sempre foi assim. Se você perguntasse no século XVIII a uma pessoa minimamente educada qual era a finalidade da arte, ela responderia alcançar o belo. Isso tinha uma importância, um valor tão importante quanto o bem e a verdade. Você não entendeu, né? Relaxa. A verdade e o bem são palavrinhas meio que imunes à contra-argumentação. Por que acreditar em X? Porque é verdade. Por que querer X? Porque é bom. Diante dessas respostas, mesmo que você queira contrariar, refutar, não tem mais o que dizer. Seria idiotice perguntar de novo, mas por que você quer acreditar na verdade ou por que você quer o bem? Veja, poder perguntar pode, mas é desnecessário. Todos nós sabemos que para fundamentar as nossas crenças e os nossos desejos, é preciso que tudo isso esteja alicerçado na verdade e no bem. Senão, é falso e mal. Pois é, antes, a beleza tinha essa mesma importância que tem a verdade e o bem. Poderíamos até perguntar, teria ela também o privilégio de ser imune à contra-argumentação? Por que está interessado em X? Porque é belo. Teríamos então aí 3 conceitos poderosos, e a busca de um necessariamente levaria a outro. Será? Mais tarde eu vou voltar nisso de um jeito que você nem vai perceber. Por agora, vamos voltar para onde a gente estava. Ah, agora sim. Nossa querida modernidade. O que está diante de vossos olhos é uma obra de arte. Quanto ao porquê disso ser arte e o que você tem na sua casa não ser, eu não faço a menor ideia. Mas do século XX pra cá, pelo que parece, se falar que a arte é arte. Essa papo. Se eu não me engano, essa privada é do dadaísmo, né? É o cara depois da guerra, tá bolado, tá fazendo uma crítica à falta de sentido da sociedade moderna daquele tempo. E aí ele exibiu isso dentro de uma apresentação de arte. E aí o dadaísmo era sobre mostrar os absurdos da nossa realidade, das relações, das guerras, da sociedade, do governo, através de manifestações artísticas sem sentido também, né? Era isso? Ou eu tô enganado? Por exemplo, não tem nada demais. Qualquer um poderia ter em sua casa. Mas essa aqui, arte. Você acorda, levanta de manhã e tira uma foto da sua cama. Desarrumado mesmo. No teu caso, não passa de uma foto que tem por conteúdo uma cama desarrumada. Mas essa aqui, arte. Mona Lisa com bigode? Arte. Isso que eu não sei definir. Arte. Obra invisível. Pois é, nem mesmo nada escapou. E o pior é que isso foi vendido por 15 mil euros, o que na época dava 90 mil reais. Estonques demais. Mas essa briga de definir o que é arte e o que não é, eu deixo pros filósofos e artistas. A única coisa que eu quero é chegar numa conclusão que, imagino eu, não vai ser difícil você concordar. Mas eu preciso argumentar um pouquinho mais. É claro que o que eu mostrei até agora não são as únicas artes do século XX. São só as mais bizarras que eu encontrei. Ainda temos o expressionismo, cubismo, surrealismo, abstracionismo, pop art, minimalismo e vamos ficar só com esses aqui. Todos esses estilos estéticos têm suas particularidades. O expressionismo busca expressar as emoções do artista, o que geralmente o pessoal conhece é o Van Gogh. O cubismo prefere representar objetos e pessoas de forma geométrica. O surrealismo explora o mundo dos sonhos ou inconsciente. Este aqui prefere as formas não figurativas. Este outro se inspira em anúncios publicitários, revistas, produtos de consumo. E por fim, o minimalismo é caracterizado pela redução de elementos. Mas no geral, todos eles seguem a mesma regra. Na verdade, uma fuga da regra. A arte não precisa mais imitar a natureza ou retratar a realidade. Isso, né? Depois que a gente começou a ter principalmente máquina fotográfica, mesmo as mais rudimentares,
a arte realista começou a sofrer um certo baque no sentido de para que eu deveria fazer uma arte realista se o realismo já pode ser alcançado através da tecnologia? Isso é uma pergunta bem interessante. Só que a nossa experiência com a arte é um pouco diferente, né? Não se dá só pelo nível de fidelidade da realidade. Ela se dá pela percepção também de dificuldade de execução. É igual por que as pessoas valorizam. Não vou nem entrar nesses exemplos, senão vai dar merda. Mas pensa comigo. Tudo que é contra o caminho mais fácil, em geral, é valorizado. O esforço, né? O sucesso, a conquista. Você sair de uma etapa A e ir para uma etapa B, que é onde você gostaria de chegar, e para isso você teve que demandar esforço e muitas vezes sacrifício. As pessoas, em geral, valorizam isso. Na arte, você também vai encontrar essa percepção de como isso é mais difícil de se alcançar, isso tem mais valor. Ou, pelo menos, isso é mais admirado, né? Meu áudio tá esquisito, é o ventilador. Tá muito calor. Deixa eu ver se os filtros estão ligados aqui. Então, você vai ter esse quesito. Tá ligado? Da dificuldade de ser alcançado. Mas não é só isso, né? As pessoas também buscam na arte alguma sensação. A sensação de dificuldade é uma das sensações de você admirar esse esforço ou a técnica por trás daquilo, mas você também tem vários outros tipos de sensações abstratas que podem estar sendo sentidas ao interagir com arte. Junto disso, você tem o contexto que aquela arte está inserida, o local daquela arte, como o autor fez aquela arte, não só no quesito técnico, mas qual era o estado do cara, quem que era a pessoa, qual que é a intenção por trás daquilo. Tudo isso são valores abstratos que vão se misturando para juntar o valor que você dá para uma arte. O desenho que uma criança fez, todo cagado, para você não vai valer nada, mas para a mãe vale tudo. Entendeu? Então a arte vai ter essa característica. E aí, depois que a gente teve as câmeras e o aumento da tecnologia, as pessoas começaram a quebrar um pouco o que a arte clássica significava. Não buscando mais retratar a realidade de forma perfeita, mas, às vezes, quebrar a realidade de várias formas possíveis. Porque, né, você aproveitava daquele contexto de um papel, ou de uma moldura, ou de um espaço no chão, para transmitir alguma sensação ou mensagem ou qualquer coisa aí no meio termo. De forma realista. Pode ser apenas uma expressão subjetiva do artista. E aí a gente começa a entender um pouco do porquê um mictório ser considerado uma obra de arte. Porque o critério é se o artista diz que é ou não. Se o Michel Duchamp resolvesse colocar uma garrafa de água em cima de uma cadeira e dissesse: "Esta é a minha mais nova obra de arte", pois bem, então nos resta apreciar. Mas, como eu disse, a definição de arte, ao qual deveria ser sua finalidade, não é briga nossa hoje. Eu só quero colocar um do lado do outro e perguntar. No que diz respeito à beleza, houve uma evolução ou decadência? Vamos para a arquitetura. Temos o modernismo, brutalismo, pós-modernismo e etc. Antes nós tínhamos a arte gótica, barroca e renascentista. E no que se refere à beleza, enfim, caiu também. Eu poderia ir pra música, só que aí eu vou tomar direitos autorais e vai dar ruim pra mim. Aqui, eu vou puxar saco. Pós-modernismo e etc. Antes nós tínhamos a arte gótica, o gótico, o barroco, o renascentista. Por quê? Caras, desculpa. Vamos para arquitetura. O nível de genialidade brutalismo, envolvido, pós-modernismo e etc. Antes nós nisso aqui tínhamos a arte gótica. É indescritível. Não é só de querer representar algo grandioso para ter a sensação divina, não. É que esses locais, eles são refrigerados naturalmente pela arquitetura. A arquitetura é feita para fazer correntes de ar passarem de certas formas no local, para refrescar, não apagar vela, não apagar luz. A forma que as cúpulas são feitas, que as salas são feitas, tem efeito sonoro.
para você fazer uma melhor distribuição do som, para o padre lá na frente falar e quem está lá atrás escutar. Você tem preocupação com diversos elementos, não só artísticos, mas uns funcionais que passam despercebido em relação à distribuição da posição para que tudo funcione da melhor forma possível, porque essa era a tecnologia deles da época. Não tinha som, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Eu acho isso muito incrível. Você tem que juntar o útil, o funcional, com o bonito, com o grandioso e com o transcendente. Isso é muito legal. Então, para mim, isso tem mais valor do que uma caixa preta. Não tô falando que a caixa preta não tem valor, mas para mim, isso tem mais valor. Então, isso são uns elementos. Eu não vou nem entrar em questões debatíveis sobre proporções e intencionalidade dentro dessas proporções, ou a forma que as igrejas têm e o que isso significa. Isso já são outras coisas. E aí nego vai me xingar nos comentários. Quem acha que é bobeira e quem não acha que é bobeira, todo mundo vai me xingar, então não vou nem falar. Como você diz, a limitação cria criatividade, pois é. Barroca e renascentista. E no que se refere à beleza, enfim, caiu também. Eu poderia ir pra música, só que aí eu vou tomar direitos autorais e vai dar ruim pra mim. Mas qualquer um consegue consultar o top list do Spotify e vai perceber que também por lá a beleza foi simplesmente descartada. E ok, quem sou eu pra dizer qual deve ser a finalidade da arte? Só que tem um negócio, quando se perde de vista a beleza, a fealdade começa a aparecer. Alguém poderia dizer, mas a beleza é relativa, está nos olhos de quem vê. Eu não posso dizer que algo é belo sem antes tê-lo visto. Você pode tentar me convencer de que tal música é bela, mas só escutando poderei dizer se esta música é bela ou não. Até lá, eu posso dizer que parece belo. Isso sem contar que os nossos gostos diferem muito. Você pode achar isso belo e eu não. Verdade. Aí você está definitivamente errado. Porque quem não olha pra isso e fala, caralho, a humanidade é muito foda, tá errado. É verdade que até você ouvir essa música, ou olhar para esse jardim, você não pode dizer com propriedade, isto é belo. Mesmo se eu falasse da música de Beethoven para você nos seus mínimos detalhes, ou descrevesse todas as características de uma bela pintura, você não poderia dizer, isto é belo. Poderia no máximo falar que parece belo, mas sem a experiência de cada um, não é possível julgar de fato se algo é belo ou não. Então até aqui, realmente parece que a beleza está na experiência de cada um. Só que tem um problema. Quando você descreve algo como belo, você descreve o objeto, certo? Diz pra mim, por que isso é belo? Independente do porquê, você sempre vai descrever o que está sendo visto. Ou seja, Não, nem sempre. A pessoa pode falar que alguma coisa é bela por diversos motivos diferentes. Mas sim, em geral, as pessoas falam da aparência física da coisa. Mas inclusive você pode, muitas vezes, você tem, vamos falar para pessoas, né? Você começa a achar pessoas bonitas não pela aparência dela, você achava ela feia antes. Mas conforme você ia interagindo com ela, você vê como aquela pessoa era legal, gente boa, justa, valorosa. Você acaba começando a ter uma outra visão sobre a pessoa. Porque você sempre vai descrever o que está sendo visto. Ou seja, a beleza está ali e não seus olhos. É complicado, né? Tão complicado que parece um paradoxo. Finge que essa maçã é a coisa mais bela que você já viu. E se você disser o porquê ela é bela, vai começar a descrever as características da maçã. Não, você pode dizer... Se você está falando a bela como não necessariamente como uma característica puramente visual, você pode falar que essa maçã é bela, ela te traz a sensação de beleza, pode falar por como ela é perfeita dentro do ciclo da natureza. Você pode falar de como ela te faz sentir bem quando você come. Você pode falar como ela te lembra de momentos melhores da sua vida, quando você ia no sítio do seu avô. Entendeu? O negócio é, o que é beleza? Qual a definição de beleza que está sendo usada? Esses que são os problemas, né? São algumas coisas que o modernismo e o pós-modernismo vieram e mudou a discussão sobre o assunto, e aí tem gente que gosta disso, tem gente que não, e aí são termos que entram em disputa, né?
sinal que a beleza está ali, e não nos seus olhos, certo? Por mais que isso faça sentido, afirmar que a beleza está somente ali, na maçã, e não na sua experiência tem consequências. Porque se isso fosse 100% verdade, deveria ser possível dizer que esta maçã é bela sem precisar vê-la. Fica só com a minha voz e eu vou descrever a maçã pra você. Ela tem um tom vermelho, muito forte, a claridade tá batendo, tu tem um som angélico de fundo, com um ambiente verde ensolarado. Veja, por mais que eu te dê características, por mais que eu argumente, o máximo que você vai conseguir dizer parece bela. Mas não pode dizer... Você não recria a realidade na sua mente, né? Você cria uma representação da realidade muitas vezes idealizada, e você não consegue... Às vezes o belo tá na... Tem uma vez que eu vi um negócio interessante, não sei se é verdade, mas eu achei interessante a frase. O belo está na falta de movimento, e o sedutor está no movimento. Isso com 100% de certeza, porque você precisa ver. E aí a gente cai na outra alternativa de novo. A beleza está nos olhos de quem vê, mas a gente já viu, isso não é possível. Porque quando você diz que algo é belo, você começa a falar daquilo que está sendo visto, e não de você. Ou seja, aquilo é belo por isso, aquilo e aquilo outro. E aí meio que a gente fica nesse cabo de guerra. A beleza tá aqui ou tá ali? Bom, antes de oferecer a possível solução, possível, tá? Eu particularmente acho ela meio contraditória. Mas antes de dizer onde que ela realmente está, é preciso dizer pra você o porquê que essa discussão importa. Ou melhor, por que é que a beleza importa? Vocês conhecem o Doomer? Eu não entendo muito bem como é que esses memes funcionam. Sei que tem vários deles, o Zoomer, Doomer, Bloomer, mas sempre que eu vejo ele tá bem triste. Muitas coisas devem ter acontecido pra ele ter chegado nesse estado, uma vida cheia de escolhas ruins, talvez uma vida cheia de vícios, não sei. Mas sempre que ele aparece pra mim pelas internets da vida, nunca tem beleza na sua volta. Muito pelo contrário, é sempre muito feio. Às vezes muito feio. E isso foi algo que eu esqueci de dizer naquele vídeo, Como Ser Feliz. Lá a gente chega numa conclusão de que se você for uma pessoa virtuosa, sua vida vai melhorar consideravelmente. Ele tá falando do eu daimonia, né? Tá pegando as virtudes entre o excesso e a ausência. E aí você atinge basicamente ali o caminho do meio, onde você consegue, ao ser virtuoso... Como é que era? Que ao ser virtuoso ao procurar atingir a virtuosidade nas suas tarefas, naturalmente você se tornará uma pessoa virtuosa e naturalmente você se tornará uma pessoa feliz, porque você vai atingir a felicidade nos próprios atos que você toma. É tipo isso, né? Provavelmente. É só impossível que você não... Doomer vem de Doom. Doomer é tipo alguém que não vê esperança, né? Doom é a destruição, o fim negativo, né? O Doomer é quem acredita que não há esperança para o futuro. Sinta a diferença. Identificamos algumas causas de infelicidade, como a perca de sentido, uma saúde debilitada, uma vida viciosa, e nesse conjunto todo também falta... E belo como algo estático, e sedutor como algo que escapa, muda, não fica bem definido, sempre se move, bem bacana, pois é. Faltou colocar a falta da beleza. Uma saúde debilitada, uma vida viciosa, e nesse conjunto todo também faltou colocar a falta da beleza. Não a beleza física, né? Perdição, isso, obrigado. Nasceram com esse dom. Mas a beleza na vida ou das coisas mesmo. Não é à toa que sempre que vamos retratar pessoas infelizes, tristes, a feiura sempre ganha um espaço de destaque. E sabe o que é o pior? É que a gente se acostuma. Se acostuma com um quarto desarrumado, com a cara fechada, com relacionamentos ruins, com lugares ruins, e aí fica difícil achar beleza na vida, que é justamente o que dá um pouco de sentido a esses momentos. Além disso, nunca lhe foi ensinado a contemplar aquilo que é belo. Coisas que tocam a nossa alma foram trocadas por barulhos que agitam um pouco o nosso cérebro. Fato. Passamos o ensino fundamental, o ensino médio, e o sujeito termina sem saber fazer uma interpretação de texto. Aí fica parecendo que o que os grandes autores escreveram é um negócio estranho, sem sentido algum, quando na verdade você só não foi ensinado de fato a ver a beleza que está ali. E ficar fazendo fofoca na rede social, se estressar com o erro dos outros parece estar valendo mais a pena. Dostoiévski, Shakespeare, Dante, Tolstói, você passa 17 anos estudando e nem ouviu falar nesses caras. E se ouviu, foi de maneira superficial. É como se ler Shakespeare, filosofia, Dostoiévski, Tolstói, até trava um pouco a boca pra falar, porque esse tipo de coisa é pra gente chique, nariz empinado. Não tem aquele emojizinho do finos senhores? O sujeito lê filosofia, escuta música clássica, literatura, e parece que esse tipo de coisa é pra alta classe. Não, é pro frentista, é pro borracheiro, pro atendente, até eu que sou meio bobo posso. Digo mais, estes, mais do que todos os outros, que estão atolados de problemas e preocupação, mais do que nunca deveriam ter contato com esses grandes autores. Não tem aquele videozinho dos ratos presos na rotina do sistema, tristes, e aquele cenário feio, cinza, sem cor? Tudo isso podia mudar com pequenos toques de coisas belas. A rotina maçante ia continuar, mas pelo menos ia ter algum significado. E não precisa de muita coisa. Às vezes uma igrejinha no meio do nada, com um pouco de ordem, harmonia, consonância, já seria o suficiente para dar um pouco de prazer à nossa vista. É prestar atenção na mãe que se deixa levar pela inocência da criança. Não tem a menor utilidade prática, mas aquilo nos transforma de algum modo. Às vezes eu assistia um bom filme com meu irmão, o filme acabava, desligava a televisão, ficava escuro,
e a gente conversava sobre o filme. Nossa, como era transformador. Momentos belíssimos dão sentido à nossa vida. Hoje a gente vive num século onde tudo precisa ser explicado, inspecionado, tudo precisa passar pela deusa da ciência. Ah, mas uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas a beleza não precisa de nada disso. A beleza não é pra ser explicada. Hoje em dia realmente tem isso, né? A ciência não pode ser questionada. Só que a essência da ciência é que toda hipótese pode ser falseada. Se uma hipótese não pode ser falseada, ela não é uma hipótese, ela é um dogma. E hoje em dia, as pessoas usam ciência como se fosse um argumento, não um argumento, mas uma forma de não ter mais argumentos. A ciência disse, tá aqui estudo. Quais foram os outros estudos que falaram o contrário? Onde esses estudos foram feitos? Por quais pessoas esses estudos foram feitos? Qual que foi a amostragem de teste? Teve pares cegos? Entendeu? Foi replicado? Qual que é o nível, né, de certeza suposto? Qual que é? Já fizeram refutações teóricas e práticas a isso? É pra ser experimentada, apreciada. A Yuri fala isso, exatamente. Em Bleach a gente tem esse tema também. Nada mais. Não foi eu que trouxe, foi o chocolate diabético. Uma pena que hoje as coisas que são belas são cada vez mais deixadas de lado. É por isso que a beleza importa. Porque quando a nossa vida é bela, dá vontade de viver. Quem sabe o que falta na sua vida é um pouquinho de beleza. Por isso a gente tá quebrando um pouco a cabeça com aquele aparente... Todo mundo que não gosta de argumento... Todo mundo que fala, não questione a ciência, é nada menos do que um fanático religioso que substituiu Deus por um estetoscópio, um microscópio ou algo do tipo. Pela ilusão de um estetoscópio, mais médico, né? De um microscópio. É isso. De paradoxo, porque se a gente acredita que a beleza é simplesmente relativa e não passa de uma questão de gosto, a gente acaba se cercando de coisas feias sem perceber. Então, vamos tentar resolver o problema. Pois então, vos apresento a teoria kantiana. Simples, é os dois ao mesmo tempo. O belo é alcançado tanto na nossa experiência quanto no objeto. Em outras palavras, a beleza é universal. De fato, existem coisas que tornam algo belo. E na falta dessas coisas, a feiura entra. Eu posso apresentar pra você uma pintura que seja bela, porém, como também existe... Você é religioso? Não, não sou uma pessoa religiosa. Existe aquilo que ele chama de juízo de gosto, pode ser que você não goste. Porém, gostaria de ser. Goste tanto dessa pintura, mas ainda assim, a beleza está ali. Você pode ouvir música clássica e achar uma baita chatice, por exemplo, mas a beleza está ali. No caso da maioria das pessoas, é falta de dar uma chance mesmo e acostumar um pouquinho. Também existe aquilo que ele chama de juízo de gosto. Pode ser que você não goste tanto dessa pintura, mas ainda assim, a beleza está ali. Você pode ouvir música clássica e achar uma baita chatice, por exemplo, mas a beleza está ali. No caso da maioria das pessoas, é falta de dar uma chance mesmo e acostumar um pouquinho os ouvidos. Como eu disse, parece um pouquinho contraditório porque, ao mesmo tempo em que ele diz que existem critérios objetivos para dizer se algo é belo ou não, como a proporção e a harmonia, é preciso também a experiência subjetiva de cada um para alcançar o belo. E você pode fazer isso, segundo ele, olhando para algo que tem essas características, mas de um jeito desinteressado, sem se preocupar com a utilidade ou finalidade da coisa. Um bom exemplo é o pôr do sol. Também não tem a menor utilidade prática. Isso acontece todos os dias, mas quando olhado de maneira... O pôr do sol é o que faz um dos elementos que faz nosso planeta continuar existindo, né? Tipo, da forma que existe. Desinteressada e sem se preocupar com essas coisas, isso traz um pouco de prazer. Procure ter experiências de beleza, largar um pouquinho das músicas barulhentas, do estresse da rede social e busque essas experiências em boas músicas, na arquitetura, na pintura, no cinema, na vida. Às vezes acontece de você estar pensando em nada e se deparar com uma cena simples, mas bela. Se isso acontecer, apenas experimente. Com certeza você vai sair dali bem melhor. Olha, vídeo interessante, mas não explicou qual que era a definição de beleza que ele estava usando. Tá usando sensação, né? Algo entre o que existe e o que você sente. São coisas diferentes. Nunca tem momentos ruins. E porque a beleza importa, ele tá falando que é para tornar a sua vida melhor, né? Resumindo isso. Tornar a sua vida melhor. Porque ao reconhecer o que é belo, naturalmente a sua alma se alegra. Ou pelo menos se alegra um pouquinho. Seria isso, né? Realmente são aquelas discussões que deixa para filósofos e os artistas teóricos da área. Eu não sou nenhum dos dois. Eu acho que eu não sei definir o que é belo. Mas eu sei o que é belo para mim. E eu acho que, indo para a natureza, eu acho que é inegável que para a maioria das pessoas, na natureza é bela, né? E por que ela é bela?
Você pode falar porque ela é perfeita, talvez, pelo sentido de ela tem alguma coisa de harmonia, tem alguma coisa de padrão, tem alguma coisa de autossustentabilidade, tem alguma coisa de ser um conjunto de experiências intensas, né? Porque a natureza você pode botar ali que é vida, né? É o processo da vida de várias entidades, desde as menores até as maiores. É um processo de vida que gera mais vida e depois, quando acontece a morte, vira o combustível para mais vida. Então talvez você possa falar que pode existir uma dica do Belo aí em relação ao que gera experiências, ao que gera mais vida, ou ao que gera... Que não dá pra fazer o que é belo ou o que gera algo belo, né? Que aí você entra no problema de retroatividade. Enfim, tem um monte de discussão. E tem gente que vai falar que a natureza, o belo está na natureza, e o que você, replicado na natureza, você tende a ser belo. Você pode dizer que o belo está nas proporções e na harmonia. Tem gente que fala isso também. Tem gente que fala que... Assim, desculpa, eu não consigo falar, joguei tinta na parede. Desculpa, eu não acho que é bonito. Mas eu nem discuto isso. Eu acho que cada um vai encontrar a própria perdição. É isso. Eventualmente, as pessoas que estão vivendo nesse mundo bizarro da falsa beleza, onde tentam te convencer que alguma coisa é bonita, sendo que ela não é, elas vão encontrar a perdição dela naturalmente. Não tem por que se importar tanto assim. O negócio é quando isso acontece com pessoas que você gosta. A pessoa está miserável e não consegue encontrar algo bonito. Mas se a pessoa está miserável e quer mudar, ela já tem o primeiro passo para evoluir. Belo está no pagode? Desculpa. Creio que não. Dizem que o caos é belo, mas está falando a ordem que emerge do caos ou só o caos? Porque o caos pelo caos, nada acontece feijoada. O que a gente reconhece do caos é a ordem que nasce dele, não? O universo que a gente vê é a ordem que nasceu do caos. Enfim, é uma discussão maluca, filosófica. Esse vídeo é interessante, mas ele falou muito baixinho, podia falar mais alto, falou muito pra dentro. O metal é belo? O heavy metal ou o metal físico, né? O metal físico é o que você encontra na natureza. Você pode falar que o metal físico forjado pelos humanos pode ser bonito, aí varia, né? Pela a dificuldade de fazer aquilo, ou pelo que aquilo representa. Eu não acho prédios bonitos, porque prédios representam uma ratoeira humana, né? Eles podem não ser tão feios, mas eu nunca achei um prédio bonito, por exemplo. Posso achar ele prático e maquiado, mas belo. Enfim, eu não tenho capacidade argumentativa para discutir esse assunto no presente momento. Teria que estudar muito. Até porque muitas vezes as pessoas usam teóricos e argumentos de autoridade para invalidar o que você sente. Como se só existe um teórico que soubesse do que está falando, entende? Senti falta do Tight Kubo God of Shonen nessa conversa. Quando tem a conversa cabeça ele não aparece. Mas na hora de ficar falando de coisa complexa e chata no meio do rap de anime, o cara é bom, né? No vídeo que era para o cara aparecer, ele não aparece. Enfim, vídeo interessante, mas confuso. É isso.